Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esperando vocês aqui para aquele nosso bate-papo de sempre, todos os dias, trazendo mais informações para vocês. Hoje nós vamos saber com a doutora Patrícia Evangelista, especialista na Previdência Social. Nós vamos falar sobre os precatórios do INSS. Quem tem voltou. Pois é, estamos recebendo hoje a doutora Patrícia Evangelista, daqui a pouquinho está entrando aí. Nós vamos saber sobre Previdência Social versus precatório do INSS. Quem será que tem direito? De repente você tem precatório lá e não sabe. Né? Como é que a gente pode saber se a gente tem precatórios no INSS? E para nos falar sobre isso, a doutora Patrícia Evangelista, daqui a pouquinho está entrando aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado também pela imensa audiência lá no programa Mulheres, toda quinta-feira que eu vou lá. Muito obrigado pelo carinho, quem assiste, quem pode assistir o programa e nos prestigiam com a sua audiência. Muito obrigado, obrigado vocês por estar aqui com esse bate-papo diário com a gente. E vamos ver se a doutora Patrícia já está aqui, que ela é maravilhosa, sabe tudo. Já está aqui, amiga que está entrando. Sejam bem-vindos, gente, convido os amigos. Doutora, obrigado, viu, por você estar aqui mais uma vez. Olá, André. Olá a todos que estão nos assistindo. Que prazer imenso estar novamente aqui falando de um assunto tão importante e que está aí na mídia. Todo mundo querendo saber o que vai acontecer com os precatórios. Será que nós temos precatório lá e não sabe, doutora? Pois é. Será que é possível isso, né? É. Doutora, o que é precatório e quem tem direito a receber? Bom, então vamos explicar de uma maneira bem fácil, tá? O precatório, ele na verdade, ele é uma espécie de requisição de pagamento que foi determinada para a fazenda pública em valores que sejam superior a 60 salários mínimos, tá? Porque se for inferior a 60 não é precatório, é outra coisa chamada requisição de pequeno valor, tá? Então, na verdade, se eu ingresso com uma ação contra o INSS e nessa ação eu sou vitoriosa, eu ganho essa ação, ela transitou em julgado pelo INSS, o INSS é uma autarquia pública federal. E por ser uma autarquia pública federal, ele faz parte da administração indireta do Estado. Então, faz parte da fazenda pública. E aí, em função disso, eu tenho esse crédito para receber. Então, eu entrei com essa ação, eu tenho os atrasados para receber. Se esses atrasados for superior a 60 salários mínimos, ele leva o nome de precatório. Eu acho que assim fica bem fácil das pessoas entenderem. Então, quem tem direito? Todas as pessoas que entraram com ações. Com ação contra o INSS, né, INSS que ficou lá, então e as pessoas que ganharam já, né, doutor, que já foi julgado, né? já foi julgado, já transitou em julgado, que são aquelas decisões que não cabem mais recurso. Então, assim, ó, vamos ensinar uma coisa muito importante para quem está nos assistindo. Todo processo judicial, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem a fase de conhecimento, ele tem a fase recursal, tem a fase de execução, e quando ele transita totalmente em julgado e se discute, a pessoa tem 100 mil reais para receber. Como é acima de 60 salários mínimos, ela terá direito, né, de receber o precatório, tá? Então, toda É, pessoa que entrou com ação judicial contra qualquer instituição pública, se for de caráter alimentar, terá direito a receber o precatório.
Porque muitas vezes o precatório ele não é só federal, ele pode ser estadual. Por exemplo, eu posso entrar com uma ação contra o INSS, mas eu também posso entrar com uma ação contra o Estado ou a prefeitura, porque eu requeri uma pensão por morte e eles não me concederam. Aí eu provei que eu tinha direito e isso vai gerar também precatório. Então, todo precatório é referente a valores de atrasados de processos ganhos contra instituições públicas. Tá? Doutora, e a pessoa que já entrou com isso e veio nesse momento falecer, a família tem esse direito? Olha, isso é uma pergunta muito valiosa, tá? Quando eu ingresso com uma ação e ao longo do período da ação eu faleço, os meus herdeiros, que são os meus beneficiários diretos, terão direito a se habilitar no processo. Então, vai ter que fazer uma petição para o juiz, informando que ocorreu o óbito, né? Falando, olha, a pessoa faleceu, aí o juiz vai determinar que se junte documentos dos herdeiros, né? Herdeiros necessários, né? Geralmente cônjuge, filhos. E aí, com isso, o juiz vai tirar o autor, que se ele faleceu, ele deixou de existir, né? Para o mundo jurídico, e vai habilitar os herdeiros daquela pessoa que assumem o processo no lugar do falecido e irão receber, inclusive, o valor dos atrasados em nome do falecido, tá? Sem problema algum, tá? Uhum. Doutora, tem vários... Isso pode acontecer, André, de tipo, retardar um pouquinho o processo, né? Sim. De demorar um pouquinho mais o procedimento, porque era um autor, ele faleceu, as pessoas vão ser habilitadas, tem que juntar a documentação, aí o juiz transfere todo o processo para esses herdeiros, mas tirando o fato de que acaba atrasando um pouquinho, o direito dos herdeiros é inquestionável, tá? Inquestionável. Uhum. Doutor, existe alguns casos que as pessoas já está, até ganhou e não vai lá e não sabe que já tem esse direito de ter o precatório ou alguma coisa vai receber. Existem vários casos assim? Sim, existem, porque infelizmente existem também profissionais que não são bons profissionais que acabam não avisando o segurado daquele precatório, porque o certo é todo advogado responsável pelo processo que sabe que foi determinado o pagamento de um precatório, ele tem que avisar o cliente. Até porque, André, aí vai uma dica também muito valiosa e que poucas pessoas sabem. Existem empresas, tá, que compram precatórios. Precatórios de natureza alimentar. Quando a gente fala alimentar, benefícios previdenciários é um exemplo de caráter alimentar. Então, tem muitas empresas que vivem só da compra do precatório. E como que funciona? Então, aquele precatório foi expedido, o juiz já determinou o pagamento. Muito bem. Aí foi determinado o pagamento para aquela pessoa e a empresa, infelizmente, não existe lei de sigilo de dados nesse país, né? Porque parece que ela não vale nada. Essas empresas detêm esse conhecimento, pegam o cadastro daquela pessoa e ligam para oferecer, para comprar esse precatório. E esse precatório, quando a empresa quer comprar, as empresas querem comprar, é claro que elas não vão pagar o valor integral. Porque se elas estão antecipando para você um pagamento, eles vão te oferecer a efetuar o pagamento num percentual menor. Então, vamos supor que a pessoa tenha 100 mil para receber. Geralmente, as empresas oferecem pagar antecipado, isso é feito em cartório, e eles geralmente pagam 60%. Porque ela tem uma perda muito substancial fazendo a venda disso. Lembrando que todo o precatório ele é corrigido. Então, se o juiz determinou
o valor do pagamento de 100 mil até a data em que efetivar o pagamento, esse 100 mil será corrigido. Então, a pessoa não tem nenhum tipo de prejuízo, porque o valor será corrigido desse precatório, entendeu? Então, por isso que a Entendi. gente aconselha sempre a pessoa não fazer a venda do precatório, porque ela acaba perdendo um valor substancial, tá bom? E eu queria, André, uma coisa que é assim extremamente importante, a pessoa entender quanto tempo leva para esse precatório. É dúvida muito corriqueira do cidadão brasileiro saber quando que efetivamente vai ser pago. Então, vamos pegar uma regrinha bem fácil que todos que estão aí nos assistindo vão conseguir entender. O precatório, ele tem que entrar no orçamento do governo, certo? Então, ele tem que ter uma conta orçamentária para ser determinado aquele pagamento. Se ele é expedido até o final de junho do ano corrente, ele é liberado no ano subsequente. Então, ele entra, se até, por exemplo, junho de 2021 foi determinado o pagamento do meu precatório, ele será liberado o valor no ano subsequente. Lembrando que o valor ele sempre será pago do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, ele pode ser pago durante o ano letivo inteirinho. Qualquer data que seja do começo do ano até o final do ano, poderá ser pago precatório e não tem regra. Por exemplo, teve anos que foram pagos em abril, teve anos que foram pagos em junho, teve anos que foram pagos em setembro, teve anos que foram pagos em dezembro. Então, não existe uma regra. O que existe é que o precatório tem que ser pago do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Mas em que dia? Em que mês? Eles não falam. Aí o governo libera, anuncia-se na mídia que foram liberados precatórios e aí sim a pessoa pode ir lá receber o valor que lhe é devido, tá? Doutor, mas os precatórios, às vezes não tem pessoas que estão esperando 10 anos, está com o precatório na mão, esperando 10 anos, às vezes até vende para uma empresa, porque as empresas às vezes compram para quitar a própria dívida do governo, né? Que esses títulos, eles podem ser usados para quitar dívida com o próprio governo, né? Entra com uma ação e você, uma pessoa que está com a dívida com o governo, pode usar esses precatórios, ir lá fazer uma petição, ou pegar um advogado, fazer uma petição e colocar esses precatórios como pagamento, né? De dívida. Então, muitas empresas compram esses precatórios e chega a pagar até 30%, que tem pessoas que estão esperando anos e anos e não consegue receber os precatórios, então acaba vendendo por um preço muito baixo. Isso também acontece muito, né, doutora? Acontece muito, mas aí nós estamos falando de precatórios que em nada tem a ver de precatórios do INSS, porque os precatórios do INSS, eles são de caráter alimentar, eles têm que ser pagos no ano subsequente, e se o juiz determinar o pagamento a partir do dia 1º de julho do ano corrente, ele ingressa para pagamento no ano subsequente e é liberado somente no ano posterior. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que um precatório, esse ano, em 2021, ele foi liberado no mês de setembro, tá? Ele entra para pagamento em 2022 e é liberado em 2022. Tá. Então, tem uma o que data. eu quero dizer é que precatórios do INSS de caráter alimentar, eles não podem demandar mais do que 2 anos para serem pagos. Então, esses outros precatórios que você ouve falar, que demora 20, 30 anos para serem recebidos, são precatórios que não são contra o INSS e não são de caráter alimentar, porque os que são
contra o INSS de caráter alimentar tem que ser pago até no máximo em 2 anos. Tá ok? Então, é muito bom você ter colocado isso para as pessoas, mesmo que estiver passando por dificuldade, não vender, né? Fazer tudo, esperar, porque você vai receber 100%, para que você vai vender por 60% ou até menos, né? Não tem sentido isso, né, doutora? Exatamente. Na minha opinião, se a pessoa a não ser, né, André, que a gente também tem que, às vezes a pessoa está precisando muito, está endividada, ou tem uma questão de saúde na família que ela precisa honrar, aí tudo bem. Mas o aconselhamento é nunca vender precatórios do INSS, porque eles serão pagos em até 2 anos, no máximo, pela Fazenda Pública. Então, a gente aconselha em situações como essa não fazer a venda do precatório, tá? E sempre corrigido, doutora, esse tempo. Sim, até data que o juiz determinou o pagamento, até a efetivação pelo orçamento, pelo poder orçamentário, esse valor será corrigido até a data da efetivação. Então, a pessoa não tem prejuízo, porque o valor vai sendo corrigido sempre, tá bom, André? Tá. Doutor, o que fazer quando o precatório já cedeu? Como assim? Não entendi. Cedeu? Que ele já cedeu o tempo, entendeu? E está lá, e como que a pessoa já venceu, já ganhou tudo e já está lá, entendeu? O que a pessoa tem que fazer para ela receber? Ela tem que fazer uma petição. Ela tem que fazer uma petição para o juízo responsável, né? Solicitando o pagamento e até pedindo explicação por que não foi liberado, tá? Isso tudo via petição, e quem é responsável a fazer isso é o próprio advogado constituído da causa, tá? Ah, tá. Existe pessoas também, doutora, que às vezes passa a procuração para o advogado, que precisa de ficar mais atento, porque tem uns advogados que não são tão, como tem em qualquer profissão, não são tão corretos, não são tão honestos, e esse advogado pode vir receber esse precatório e a pessoa não sabe que já esse precatório já foi recebido, que um terceiro recebeu no lugar dela. Isso Sim, pode acontecer? Pode acontecer, porque o advogado, quando ele tem uma procuração com fins específicos para receber e dar quitação, tá? Pode ser utilizada para receber em nome do beneficiário, né? Do autor da ação. E caso isso aconteça, a pessoa tem que denunciar isso na Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso é crime, e crime seríssimo. Porque um profissional, como que eu procedo para que as pessoas que estão nos assistindo entendam e demonstrando a idoneidade, um profissionalismo sério? No escritório, eu determino que o pagamento do precatório seja feito juntamente com o advogado. Então, lá no escritório, o cliente vai comigo até a instituição bancária que determinou-se o pagamento, que pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, tá? Pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. E aí, a pessoa, ela vai junto, vai saber qual é o valor atualizado do seu precatório, e no próprio recebimento ela já faz a solicitação da cisão da parte que cabe ao advogado e da parte que cabe ao beneficiário, ao autor da ação. Lembrando que, caso o advogado receba em nome do cliente e não repasse o valor para o cliente, isso é crime seríssimo, que pode gerar até, inclusive, a pessoa perder e ter cassada a OAB. Tá? É um roubo, né, doutor? É um roubo, né? Indiretamente é um roubo. Edna, um abraço para a Edna, para a Rosângela, um abraço a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um beijão para todo mundo. Que bom as pessoas estar aqui com a gente, né? A gente traz coisas, informações para as pessoas, né, doutora? Senão a gente não teria o porquê de estar aqui. Gratidão a todos. Doutora, tem a prioridade
as pessoas que têm alguma deficiência ou as pessoas que têm uma doença mais grave, que ela precisa de receber isso mais rápido. Ela tem uma prioridade nisso ou não existe? A fila é para todos? Não, vamos lá. Sim, existe sim a possibilidade de você fazer uma solicitação disso em situações de deficiência ou em situações, tá, de doença grave. Ó, eu queria citar um pouquinho quais são as doenças, porque assim, existe uma lista fornecida, né, que declara na Receita Federal o que é considerado doença grave. Por exemplo, uma moléstia profissional, uma tuberculose ativa, uma alienação mental, e aí alienação mental em todos, no seu amplo sentido, né? Uma Sim. esquizofrenia, um mal de Parkinson avançado, um, uma questão de Alzheimer também, né? Então, Depressão também tá. Depressão tá nesse grupo também ou não, doutora? depressão ela pode ser considerada uma doença psiquiátrica, mas não necessariamente uma alienação mental, tá? A Tá. alienação mental seria uma doença psiquiátrica ou Sim, neurológica um pouco mais avançada, né? Um pouco tá. mais grave, tá? Dependendo do estado, talvez, da depressão, pode até ser que se enquadre. Sim. Esclerose múltipla é outro exemplo. A cegueira total também é outro exemplo. A hanseníase, a paralisia irreversível e incapacitante. Uma cardiopatia grave também é considerado doença grave. Deixa eu ver se eu lembro todas. Espondilioartrose anquilosante, que é aquela que a pessoa vai se definhando todinha. Definindo. Nem é uma doença que é considerada grave. O Esclerose HIV, múltipla, todas as doenças. esclerose múltipla, Aham. hepatopatia grave, nefropatia grave, o HIV, a doença de Paget. Então, assim, tem várias doenças, né, na listagem daquilo que se considera realmente doença grave. E essas pessoas que estão enquadradas em alguma situação como doença grave, poderá solicitar ao advogado constituído do processo a prioridade para poder receber mais rápido do que as demais pessoas. Ok? Legal. Tá? Muita gente, às vezes, está passando por situação assim, né, doutora? E tem que procurar um advogado, procurar uma orientação, ir atrás dos seus direitos, né? Porque às vezes a pessoa está passando por tanta dificuldade financeira, até com alimento, para manter os remédios dessa pessoa, a alimentação, né? E não sabe desses direitos, e a pessoa tem que ir atrás dos seus direitos, né? É isso mesmo. Por isso que eu falo que é bom a gente estar dando essas explicações, porque isso é prestação de serviço público. Muitas Sim, pessoas acabam. Vamos dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, porque elas podem falar assim: vamos. doutora, como que eu sei se o meu precatório saiu? Você pode Ah, ir no sim. fórum. Você pode ir no fórum perguntar. Existe, entendeu? O setor de precatórios dentro do fórum, em que o seu processo tramitou. Você pode também acessar o site do TRF, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, daqui de São Paulo. E aí você tem um ícone lá, requisições de pagamento. Você clica em cima, coloca o número do seu processo e lá vai estar determinado se houve vai estar escrito no documento se houve a determinação da expedição do precatório pelo juiz da causa. Então fica uma dica muito preciosa. Você que está preocupado, que seu advogado não fala efetivamente se o seu precatório foi expedido ou não, você pode fazer essa pesquisa sozinho, sem ter a necessidade da ajuda de um terceiro. Lembrando, entra no site do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, né, da Terceira Região, vai ter um ícone, quando entra a tela do TRF, vai ter a opção requisições de pagamento, você vai clicar em cima, vai colocar o número do seu processo e pesquisar
Se tiver sido expedido o pagamento, vai estar lá determinado qual é o valor que foi expedido e quando foi expedido pelo juiz. Doutora, quando a gente está com a corda no pescoço, que vem um dinheirinho assim, né? É tão bem-vindo, resolve tanta coisa. Às vezes a pessoa tem, né? Tem esses direitos, ou tem um precatório, tem lá que está parado, e muita gente não sabe, né, doutora? E passando por muita dificuldade, né? Exatamente. Tem muitas pessoas, né, que têm direito, não sabe? Tem muitas pessoas que já tiveram o precatório expedido e também não têm conhecimento. E como ajuda? Porque, na verdade, André, a gente tem que pensar o seguinte: se é um benefício previdenciário que a pessoa ganhou e que gerou um crédito de atrasados, significa que naquele período que ela ficou sem receber o benefício, ela ficou sem ter como pagar as contas. Então, muitas pessoas, como entre entrar com a ação, ganhar ação, ser liberado o benefício, começar a receber, expedir o precatório, demanda um tempo bem grande, às vezes a pessoa ficou numa situação financeira tão difícil durante alguns anos, que na hora É, que sai o valor do precatório, ela simplesmente vai conseguir o quê? Honrar com o valor de toda a dívida que ela ficou, porque ela ficou um período sem receber. Então, na verdade, o precatório nada mais é do que aquele valor que você deveria ter recebido mês a mês, que não foi pago para você pelo INSS e que você teve que entrar com uma ação judicial para ter o seu direito reconhecido, tá? tá. Então, por isso que é uma coisa muito importante. Também eu acho interessante que toda vez que eu vou receber um precatório com o cliente, eu sempre pergunto para o cliente, né? O que você vai fazer com esse dinheiro, né? Muitos falam, eu vou pagar minha dívida, mas muitos falam, a maioria deles, eu vou comprar algum imóvel para mim, eu Que vou pagar legal, é. o restante das prestações do sistema habitacional que eu fiz um, eu paguei, eu comprei o meu imóvel parcelado, então eu quero quitar com esse valor, eu já quero quitar para não ficar mais com essa dívida. Então a gente percebe que esse valor é tão importante para as pessoas porque gera efetivamente sobrevivência, gera o direito de ter uma moradia digna, o direito de ter uma alimentação saudável, enfim, de poder ter lazer, de poder ter as mínimas coisas que a vida deve propiciar para todo cidadão, né? Para toda pessoa que tem esse direito. Realizar sonhos que todo mundo tem direito, né, doutora? Exatamente, Né? exatamente. Né? Exatamente. Doutor, mudando um pouco de precatório, Deixa eu só falar uma coisinha, André, se você me pode falar. permitir, só para a gente Fica não à vontade. ter. Antes de Ah, você entrar numa outra seara aí, eu queria explicar um pouquinho sobre por que a gente foi legal ter escolhido esse tema, falar sobre precatório. Porque a maioria das pessoas estão muito preocupadas, porque é, no governo de hoje, né, eles estão falando sobre uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, né, que prevê o parcelamento dos precatórios a partir do ano que vem. Quer dizer, já demora para receber, ainda não vai receber tudo de uma vez, ainda vão parcelar. Mas ninguém tem certeza, né, se esses precatórios do INSS estarão nessa listagem. A gente não sabe dizer, né? Por quê? Por serem de caráter alimentar, tem um cunho diferente, a gente não sabe ainda. O que eles estão falando é que esse parcelamento dos precatórios vai ser para valores muito volumosos, valores muito consideráveis, de precatórios que têm um valor realmente acima de 1 milhão, 1,5 milhão, tá? E parece que não sabem se vão colocar os créditos do INSS nessa leva. Por quê? Por ser de caráter alimentar. Então, eu só queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, para elas não ficarem preocupadas. Por quê? Porque nada foi decidido ainda. Nada foi decidido. Nada ainda foi determinado. A PEC ainda não foi votada, a gente não sabe se ela vai ser aprovada
e se ela vai afetar os benefícios previdenciários, tá? Então, por isso que eu acho que a pessoa não precisa ainda ficar preocupada. Porque, olha, o que teve de gente ligando lá no escritório, doutor, eu vou vender meu precatório, eu vou vender, porque o governo vai parcelar o ano que vem. Calma, nada foi decidido ainda. A gente não sabe se os créditos do INSS estarão nessa leva. Então, o aconselhamento, tenha calma, não tome nenhuma atitude precipitada, ainda nada foi definido, então talvez os créditos do INSS não estarão nesse parcelamento do governo, que o governo quer fazer engolir para todo mundo aí, através desse projeto de emenda constitucional que ainda não foi votado e não foi decidido, tá bom? Tá? Tomara que não, né, doutora? Que dê tudo certo, né? Que o É, brasileiro merece o melhor, e já, o brasileiro, no geral, está tão massacrado, né? Com essa pandemia, com as coisas tudo tão caras, as pessoas estão tão descrentes de tudo, né? Tomara que não, que venha uma alegria, pelo menos, aí, para muita gente que está precisando, né, doutora? verdade. E aí também, ó, eu queria dar uma dica muito importante, que é assim, ó, existe também a possibilidade do precatório ser feito a divisão dos honorários e da parte do cliente. Então, por exemplo, existe uma norma legal que diz que o advogado, ele pode acostar ao processo a cópia do contrato de honorários advocatícios que foi firmado entre as partes do processo, né? E pedir a cisão da parte que cabe ao advogado e a parte que cabe ao autor da ação. Aí a pessoa fica mais sossegada para não ter a preocupação daquele segurado, daquele autor, acabar tendo prejuízo se o advogado receber e não repassar para o cliente. Então, talvez o que o cliente possa fazer é, quando ele descobre que o precatório foi expedido, falar um pouquinho antes do precatório ser expedido, falar para o advogado, ó, você não prefere já no próprio, antes da expedição pelo juiz do precatório, já não quer pedir a divisão do valor dos honorários para não ter o prejuízo de você receber sua parte, eu receber minha parte, e aí a Que pessoa fica legal mais isso, bom, tranquila, né? Então que é uma legal, outra dica muito importante, por isso que eu te falei, a gente tem muita coisa para falar de precatório, é um assunto muito legal, porque assim, as pessoas realmente desconhecem, elas só acham que precatório é aquilo que demora muito para pagar, mas esquece de saber dos detalhes, das prioridades, das possibilidades, entendeu? E sei. também, André, eu queria deixar uma dica que, independente das doenças graves e dos deficientes de longa data, que tem uma deficiência considerável, que justifique a prioridade para pagamento do precatório, a gente tem solicitado também um pedido de prioridade na liberação de precatório de pessoas que têm idade muito avançada já, mais de 80 anos. E o que a gente tem conseguido, uma coisa bem interessante, eles liberam 60 salários mínimos e fica o restante para pagar depois. Então, é uma dica que eu quero deixar também para todas as pessoas que Legal estão isso, nos assistindo, né? Muito, porque às ajuda vezes a muito. pessoa tem uma idade avançada, mas graças a Deus ela não tem uma doença grave, ela não é deficiente, então ela não está inserida nessas situações de prioridade, porque assim, a gente não pode confundir, André, a prioridade na tramitação do processo com a prioridade na liberação do precatório. São coisas diferentes. Toda Diferente. Ah, pessoa tá. que tem acima de 60 anos de idade tem prioridade de tramitação do processo. Isso é uma Tá. coisa. Agora, outra coisa é prioridade para recebimento do precatório. Então, ter mais idade e ter que o processo andar mais rápido,
porque eu tenho uma idade mais avançada, acima de 60 anos, ok, é uma coisa. É previsto por norma legal e pelo Estatuto do Idoso. Agora, ter prioridade no recebimento no precatório é só as pessoas que estão enquadradas na doença grave e na deficiência que realmente justifique a prioridade do pagamento. É diferente. Agora, a gente também tem conseguido, solicitando que a pessoa tenha uma idade muito avançada, e geralmente o juiz não libera o valor total, mas libera uma parte e já paga e deixa outra parte para pagar depois. Então fica essa dica também muito preciosa aí para as pessoas que estão nos assistindo, que eu também acho muito importante a gente falar sobre isso. Muito, Tá? muito. Porque pelo menos assim, você recebe uma parte, dá um alívio, né, doutora? Naquele momento, quando a É, gente está no sufoco, né? Qualquer dinheiro sempre é muito bem-vindo. A gente divide um pouquinho ali, um pouquinho, né? Que a gente é brasileiro, a gente faz muito isso, né? E acaba dando um alívio, né? alívio, fica mais É. tranquilo. Doutora, deixa eu só te perguntar uma coisa para as pessoas que estão em casa, que eu acho que é muito legal. A pessoa que já tem o precatório está já para receber, está entre esses 2 anos, tá? Vou dizer, eu tenho um precatório para receber. O André Rezende tem um precatório para receber, tá? E o André Rezende tem uma dívida com o governo de quê? Pode ser de IPTU, tá? De IPTU, ou qualquer dívida com o governo assim. Vale a pena eu pegar esse precatório e pagar a minha dívida? Então, você pode vender, sim, o precatório ou utilizar ele como crédito para qualquer tipo de pagamento de impostos, né? Independente Ah, de qualquer tipo de tributação. Porém, o valor que ele rende, o que você tem que ver se vale a pena, já que está, por exemplo, ir na prefeitura e verificar se você for pagado uma vez, quanto você tem de desconto, ou se vale mais a pena deixar o precatório lá e fazer um financiamento do valor da sua dívida, né? Parcelar, fazer um parcelamento dessa dívida de IPTU perante a prefeitura, porque às vezes é melhor você ir pagando e quando surgir o dinheiro você vai lá e dá uma cacipada e paga tudo. Porque às paga vezes o tudo. Tá. reajustamento do precatório ele é mais significativo do que o valor que você vai ter de juros e correção, dependendo do imposto que você tem que pagar, tá bom? Às vezes a pessoa tem dívidas de imposto de renda, então qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de tributação, de impostos, ela pode dar em garantia o valor do precatório do INSS, sim, tá? Pode abater, Tá. inclusive. Doutora, só saindo um pouquinho só do seu objetivo, que seu objetivo é previdência, mas as pessoas que têm dívida, que às vezes tem pessoas que ficam super preocupadas, porque tem uma dívida já sendo cobrada por empresas, de cobranças, tudo isso. Eu não sei se você poderia orientar as pessoas nessa ótica. As pessoas estão sendo cobradas e aquela dívida já caducou, que tem muito mais de 5 anos, porque uma dívida depois de 5 anos, a maioria ela perde, ela caduca, né? Uhum. E as pessoas ficam sendo cobradas, entendeu? E passando por apuros, com medo de de a casa, de algum bem perder, e aquela dívida, de repente, já prescreveu. Isso não acontece muito, doutora? Sim, acontece muito, tá? De já ter caducado e a pessoa acha que às vezes está com o nome sujo e não está mais, porque dependendo do prazo que se determina, zera tudo e aí o seu nome fica limpo. Então, tomar Tá, cuidado com isso, né? Porque às vezes tem empresas que estão tentando cobrar débitos que não podem mais cobrar porque já passou o prazo para fazer a cobrança. Então, tome sei. cuidado com isso é muito importante, é muito significativo você estar levantando isso. E eu queria também aproveitar esse gancho e falar o seguinte: é muito discutível se precatório do INSS pode ser penhorado ou não, tá? Eu Ah, queria tá.
vim falar sobre isso, aproveitando esse gancho que você falou. Legal. Aliás, o governo está anunciando, já que você tocou sobre a questão de dívidas, para aquelas pessoas que têm dívida e que as dívidas não caducaram ainda, vai abrir um projeto a partir de amanhã, pelo menos aqui em São Paulo, de que eles estão querendo limpar o nome das pessoas e as pessoas conseguem fazer o refinanciamento ou acertar o valor do seu débito com super desconto. Isso é uma iniciativa aí junto com o governo, né, do Serasa, o SPC, tudo, para tentar as pessoas limparem o seu nome e diminuírem consideravelmente o valor dessas dívidas que ficam homéricas, de cartões de crédito, de cheques especiais. Então fica a dica que amanhã vai ser instalado num lugar aqui, acho que é no centro da cidade, e terá atendimento para todas as pessoas que tenham dívidas que não caducaram, que poderão ir lá e fazer suas negociações e poder limpar os seus nomes e pagar um valor bem inferior àquilo que ela está devendo, porque eles vão tirar uma grande parte dos juros, da correção, para que a pessoa acerte e regularize a sua vida. Fica essa dica aí também. Mas voltando à questão do precatório e linkando ao assunto que você estava falando, é muito comum as pessoas perguntarem assim para mim, doutora, é possível penhorar precatório do INSS? Olha, é discutível. Por que é discutível? Porque se você está recebendo valor de atrasados de benefício previdenciário, é de caráter alimentar. Via de regra, tudo que é de caráter alimentar é impenhorável. Impenhorável. Tanto que ninguém pode penhorar a aposentadoria de alguém. Ninguém pode penhorar a pensão de alguém. Ninguém pode penhorar o auxílio de doença de alguém. Ninguém pode penhorar a aposentadoria por invalidez de alguém. Correto? Então, na verdade, via de regra, é impenhorável. Porém, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Cabeça de juiz também, né, doutora? Cabeça de juiz também, você pode esperar tudo, né? Olha, mas de uma coisa que aconteceu com um cliente, que eu não vou falar nome por uma questão de ética profissional, mas uma coisa que marcou a minha vida profissional. Ele teve um acidente e nesse acidente que ele foi declarado culpado no sentido de que ele que ocasionou o acidente, acabou batendo no carro de uma outra pessoa, machucando consideravelmente a outra pessoa. Ele estava sem carta de habilitação, não podia dirigir, estava embriagado, enfim. E essa pessoa ficou com danos estéticos no rosto, né? E essa pessoa trabalhava numa área que dependia disso e ela conseguiu comprovar que ela teria direito de ser ressarcida de todos os danos, de tudo que ela teve de gasto, né, com as cirurgias, tudo, e que além disso que ela deixou de conseguir trabalhar em função daqueles danos ocorridos. Em situações como essa, eles conseguiram penhorar o precatório que ele tinha comigo, porque o juiz entendeu que ambos eram de caráter alimentar. Tanto a pessoa que não conseguia trabalhar, que teria que ser sustentada com uma ajuda vitalícia, assim como o benefício previdenciário também era de caráter alimentar. Então, em situações como essa aí, caráter alimentar, ele entendeu que aí trata-se do mesmo objetivo e aí sim a penhora pode ser efetivada. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer, a regra geral é benefício previdenciário não se penhora, é impenhorável. E precatório subentende-se que também, porque ele é de caráter alimentar e ele é nada mais, nada menos do que os atrasados que a pessoa não recebeu pelo INSS no momento oportuno. Então, via de regra, é impenhorável. Mas, em situações como essa, excepcionais, este pode vir a ser penhorado. Então, tomar cuidado com isso, achando,
eu tenho uma dívida, mas nunca ninguém vai penhorar. Não, tome cuidado. Se for uma dívida alimentar também, pode vir a ser penhorado, tá bom? Então fica Cada essa caso é um dica caso, aí né? É. preciosa. É verdade. É verdade. Doutora, tem pessoas que de repente tinham um advogado, tá? Entrou com a ação, está esperando o precatório, de repente esse advogado veio e faleceu, desapareceu, a pessoa não tem contato mais com esse advogado. Ela pode instruir outro advogado? Pode entrar em contato com você para resolver isso? Sim, a pessoa pode sim. Se o advogado faleceu, ela tem o direito de constituir um novo profissional. Ela vai Tá. informar isso ao juiz, aí o juiz vai dar um prazo para que ela apresente um novo advogado e essa pessoa será responsável. Agora, o que eu não acho justo, né, André, é o novo advogado ele receber o valor da integralidade dos honorários, tendo em vista que não foi ele que advogou na causa inteira. É Então, verdade. Tem isso. os honorários sempre têm que ser proporcionais ao trabalho prestado, ok? Sim, Então, bem tomar cuidado, colocado. tá? Tomar cuidado com isso, porque às vezes, quando você muda o advogado anterior, se ele não morreu, ele pode querer cobrar os honorários da parte que cabe a É. ele do serviço que ele prestou. Então, tomar cuidado com isso, Uhum. achando que você substitui o advogado assim e que tá tudo certo, mas não é assim que funciona, tá? Sim. Tá? Não, e também tem casos que às vezes o advogado nem faleceu, mas que ele já tinha idade, parou de trabalhar, fechou o escritório, tem vários fatores, né, doutor, que pode levar Aí esse a pessoa não advogado ele conseguir pode mais. subestabelecer, né? Eu acho que a pessoa, às vezes, ela pode chegar num período da vida profissional e falar, nossa, agora eu quero descansar, mas eu ainda tenho É, alguns processos em andamento. Então, ele pode procurar um profissional habilitado, um profissional que tenha o mesmo conhecimento que ele, ou similar, né? E falou, ó, daqui para frente, como eu não tenho mais capacidade física nem mental de dar continuidade ao meu trabalho, eu reconheço essa minha debilidade, então eu peço para que você assuma os processos e subestabelece esse processo para um outro profissional, que pode ser com reservas de poderes ou sem reservas de poderes. Com reservas de poderes é quando ambos vão continuar recebendo a movimentação do processo, né? Quer dizer, o outro, ele vai assumir o processo, mas o outro está sabendo tudo o que está acontecendo. E sem reservas de poderes é quando realmente, olha, eu paro o meu trabalho aqui, quem assume é outra pessoa e ela fica responsável, tá ok? tá, tá. Eu não estou satisfeito com o meu advogado, eu quero trocar também, as pessoas têm esse direito, doutora. Tem esse direito, tem que mandar uma Tá. cartinha de pedindo a renúncia aos poderes conferidos, manda uma carta com AR, com aviso de recebimento pelo correio, ao advogado, em função de alguma insatisfação que você tem com o profissional, pede a renúncia, e aí informa em juízo, né? E aí o juiz vai dar o prazo para que ela substitua por um outro profissional, tá? Doutora, qual os seus contatos? Eu tenho mais umas perguntinhas aqui, mas quais os seus contatos, essa pessoa, porque nosso tempo agora, se demorar muito, cai. Quais os seus contatos, se as pessoas quiserem contratar seu trabalho, uma assessoria, como é que faz? Então, ó, você pode me procurar através do telefone 0 operadora 11 3115 0360, 0 operadora 11 3115 0360, ou você pode entrar em contato através do e-mail sosprevidenciário, sosprevidenciário@uol.com.br, sosprevidenciário@uol.com.br. Ou através aqui do Instagram, Patrícia Evangelista Oliveira, tudo junto, é meu Instagram. Tem o DR, DRA? Não tem o DRE, Não. é Patrícia Evangelista Oliveira. Ó, Tá? Patrícia, tudo junto, Patrícia Evangelista Oliveira, Esse é tá? o Instagram. É o Instagram. Se você quiser também de outro estado, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, você pode entrar em contato com 011, quem for fora de São Paulo, 31
15 0360. 31 15 0360. Marca esse telefone, porque você pode precisar, ou alguém da sua família, que a gente conhece sempre alguém que está precisando disso, doutora. Não conhece? Ai, É André, é muito louco verdade. isso. Você sabe que às vezes eu estou no churrasco, o pessoal fala, nossa, fiquei sabendo que você é advogada na área previdenciária, minha tia está com problema na área, o meu avô, eu falo, nossa, todo É, mundo tem um problema previdenciário, André, é verdade, você é, tem razão. é verdade. Ó, então, 31 15 0360, 011 31 15 0360. Doutora, as pessoas estão passando por dificuldade, a grana está curta. Qual é o mínimo que tem que ser recolhido sobre o salário mínimo em 2021? Então, o que a pessoa pode recolher, assim, tem 3 tipos de recolhimento, né? 5% que é a pessoa que está cadastrada como segurado de baixa renda. Aí seria Tá. 5% de R$ 1.100, tá? Aí é muito importante que a pessoa, para ela ter direito a recolher nesta situação, ela tem que ir no CRAS, que é o órgão da prefeitura, se cadastrar, estar enquadrada em segurado de baixa renda para que aquela contribuição seja efetivada, senão não adianta, tá? Existe o sistema simplificado, que é aqueles que as pessoas podem pagar 11% sobre o valor do salário mínimo, tá? Que Tá. dá 1.100 vezes 11%, acho que dá R$ 121, tá? Salvo engano, acho que é isso. Eu sou péssima em conta, né? Advogado nunca é bom em conta, né? É máquina sempre, né? Eu tô Agora é sem uma celular. maquininha aqui para fazer o cálculo, É. mas eu acho que é isso mesmo. E R$ 220, que é o valor de 20% no plano normal da Previdência Social, que dá R$ 220, tá? Que é os Tá. 20% sobre R$ 1.100. Doutor, eu falto 3 anos para aposentar, tá? Eu pago sobre 2 salários. Vale a pena aumentar? Olha, aumentar. Por quê? Porque o valor da sua contribuição, o valor do seu benefício, ele será calculado com base na média dos seus recolhimentos. Quanto Tá. maior foram os níveis de contribuição que você tiver, melhor vai ser o valor do benefício. Lembrando que hoje, na regra de hoje, depois da reforma da Previdência, os benefícios previdenciários, eles são calculados sobre 100% dos salários de contribuição. Então, quanto mais alto for o seu recolhimento, melhor vai ser o valor do seu benefício, tá bom? Doutor, no passado as pessoas tinham muito aquele negócio. Ah, eu vou pagar 25 anos sobre tanto salário, depois, mais 5 anos, eu vou pagar sobre 10 salários. Hoje isso também não funciona mais, né? Não Porque vai funciona. somar tudo, né? Você Hoje não vai ele ser considera a aposentado média de 100% de tudo que você contribuiu de julho de 94 para cá. Então é diferente, tá vendo? Então, tudo bem, pode aumentar, que você vai sempre ter um ganho, né? Para quem é aposentado, sempre qualquer coisa a mais sempre ajuda, né, doutora? Mas não ficar esperando quem paga sobre 2 salários e está perto de aposentar, querer pagar sobre 10, achar que vai aposentar com 10 salários mínimos, que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Aliás, às vezes a gente faz um estudo aprimorado e faz cálculos, o quanto seria o valor do benefício se a pessoa pagasse sobre o mínimo, quanto seria se ela pagasse sobre 2, o quanto seria se ela pagasse sobre o teto, para ver se efetivamente vale a pena esse investimento. Muitas Ah, vezes a pessoa contribuiu durante tanto tempo sobre o salário mínimo e só nos últimos períodos ela quer levantar o valor da contribuição, aumentar o valor da contribuição e ela vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, tem situações que não valem a pena. Então, o ideal é tá. fazer um estudo financeiro, previdenciário, atuarial, para ver se realmente vale a pena, tá bom? A orientação sempre é bacana, né, doutor? Porque às vezes, em vez da pessoa aumentar tanto, ela começa a juntar aquele dinheiro, guardar, fazer uma poupança, né? Fazer uma aplicaçãozinha. Precisa de ver
qual que é o melhor caminho, se é aumentar a aposentadoria neste momento, ou se é ela guardar o dinheiro, né? Exatamente, Numa fazer um aplicação, né? plano, fazer um plano, né? Se vale mais a pena ela investir num valor para gerar uma aposentadoria melhor, dependendo do tempo que falta, se vale mais a pena investir numa previdência privada. Então, tem muitas opções aí. Então, a gente precisa realmente fazer uma avaliação previdenciária e financeira matemática para ver o que vale mais a pena para a pessoa. Tá, doutora, é uma aposentadoria privada, vale a pena, a partir, até uma pessoa acima de 60 anos, vale a pena ainda fazer? Então, aí a gente já não acha as coisas mais consideráveis, né? O Sim. ideal é que a previdência privada seja paga mais cedo possível e geralmente em conjunto com o INSS para ser exatamente na hora que você se aposentar uma complementação da renda que você vai receber do governo. Então, você vai receber do governo X. O ideal seria receber um valor do INSS e um valor da complementação que, depois que você se aposente, você consiga manter o mesmo nível. Tá. Que é um complemento na aposentadoria, né, doutora? Efetivamente, quando você estava na ativa, né? Quando você estava Sim. trabalhando. Eu tenho uma amiga que ela é funcionária pública e ela paga, ela tem um filho só, ela começou a pagar a previdência privada para o filho dela aos 10 anos de idade. Hoje ele deve ter uns 25 por aí, já tem uns 15 anos, e ela continua pagando. E todo mundo, se fizesse isso, seria uma coisa boa para os seus filhos, mesmo que seja uma Olha, quantidade pequena, doutora? tá aí uma ideia maravilhosa que você deu. Você sabe que tem acontecido de muitos pais, ao invés de eles investem numa previdência privada para os filhos desde muito cedo, que é uma previdência específica para crianças, né? Que você pode fazer. E ele vai investindo aquele valor. Quando o filho implementa mais de 18 anos, tudo, às vezes o valor arrecadado consegue efetuar o pagamento todo da faculdade do filho. É Que uma bacana, forma, olha. tá vendo que legal? Tem muitos pais usando essa metodologia, tipo, se compromete, ó, vou ter uma obrigação de pagar, um exemplo, R$ 500 todo mês para poder deixar esse dinheiro lá rendendo para na hora que meu filho ingressar numa universidade, se ele não conseguir entrar numa universidade pública, for privada e eu tiver que pagar, eu vou ter condições financeiras suficientes, porque vai ser custeado com o valor dessa previdência aí privada que foi guardada para esse filho. E pode, tem gente que começa com um valor bem baixo, e depois, com o tempo, quando assim que vai melhorando, vai aumentando um Isso, pouquinho tem mais. pessoas que Tem fazem gente que começa com aportes. R$ 100, né? É, E tem pessoas, André, que fazem aportes também, né? Por exemplo, eu tive um pouquinho mais de grana, sobrou um pouquinho mais de dinheiro, aí você pode ir fazendo aportes. Tipo assim, hoje sobrou uma graninha a mais, eu quero depositar R$ 3.000, quero depositar R$ 5.000. E aí aquele valor vai rendendo. A previdência privada, geralmente, ela não é uma forma de investimento dos melhores que existem hoje no mercado financeiro, mas ela é uma forma de investimento estável e que a possibilidade de perca é praticamente inexistente. Então, ainda é uma situação que pode valer a pena. doutora, se os pais mostrassem esse lado financeiro para os filhos desde sempre, desde cedo, né, e incentivassem, ó filho, vamos gastar menos água, vamos tomar banho rápido, porque vamos economizar, economizando o papai e a mamãe pode depositar um dinheiro para você, para o seu futuro, você ter um futuro mais garantido, incentivar esse filho e mostrar o quanto é importante também saber administrar esse dinheiro e cortar o desperdício em casa, porque tem gente que é tão inteligente que para que você vai usar a luz acesa se você não está usando, né? Tem gente colocando que eu acho isso o máximo. Eu já até
dei palestra sobre isso, pegar uma garrafa de Coca-Cola cheia e colocar dentro da da caixa de descarga. Toda vez que for dar descarga na privada, você vai diminuir a quantidade de água que você está usando. E isso, no final de um ano, se tem uma economia de água, no geral, está escovando os dentes, em vez